Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma noite aqui no Instagram, direto do Instagram da doutora Clarissa Oliveira. Hoje o nosso bate-papo aqui com os professores da pós-graduação, que é o doutor André Felipe, osteopata, e a doutora Rose, que é dentista. Nós estamos tendo um pouquinho fazer o convite para eles mais uma vez, para a doutora Rose, para o doutor André, para eles entrarem aqui com a gente na nossa live, nosso assunto de hoje, né? Que é falar um pouquinho sobre postura, respiração, sobre dor, né? Quais são as correlações aí. A gente falar aí de dor com o doutor Felipe e, né, também falar dessa questão, dessa ligação aí com a boca, com a doutora Rose, que é dentista. Então, a gente está tentando colocar eles aqui na live, viu? Mas parece que está com um pouco de instabilidade. Aceitei aqui os dois, vamos ver. Eita! Olha nós de novo aqui. Parece que hoje é hoje. Não tem problema. Somos dois. A doutora Rose não está conseguindo entrar. Mas, enfim, vamos dar sequência aqui, que eu sei que o senhor tem um outro compromisso também, né? Não, mas aí e também porque não tá, a gente sempre dá um jeito, né? Então vamos fazer assim, já que eu já consegui, já estou aqui, vou fazer bem rapidinho a minha parte, metade do tempo, e a doutora Rose, possivelmente, né, eu saindo, de repente o Instagram colabora e ela vai conseguir, tá bem? Ok, Então, beleza. aquela pergunta, eu resolvi a coluna, joelho, ombro de alguns dos funcionários da Conceito. A doutora Clarissa ficou muito curiosa por me conhecer, me chamou para prestar um atendimento para ela na residência dela, inclusive, de um refluxo gastroesofágico que ela estava na época. Fiz a consulta, ela ficou super bem, ficou sabendo um pouquinho mais sobre a minha carreira, e aí me convidou para eu fazer uma aula teste, digamos assim. E desde lá, faz 3 para 4 anos que eu sou professor da pós-graduação lá da medicina e integrativa lá da Uniub, com muita honra, porque é muito legal. Em especial, porque uma das coisas que acontece muito com a medicina hoje em dia é que ninguém pensa no porquê. Sim. Né? Porque seja uma doença... Todo mundo cuida só de sintoma, né? Mas nunca sabe a causa. Exato. E aí no meu mundo, né, o mundo das dores, é muito comum você ver assim, você tem uma hérnia de disco, mas por que tem hérnia de disco? Aí vai dizer que é peso, que é idade, que é sedentarismo, só que você vê pessoas magras que malham, que são novas e que têm hérnia de disco, que têm dores. Então não é isso, entendeu? Um dos motivos, por exemplo, é a questão da boca, que a doutora Rose já vai estar aí falando bastante do sistema estomatognático, né? E é um assunto muito abordado, inclusive, na nossa pós-graduação, em especial porque temos muitos dentistas lá também, e temos muitos médicos que precisam conhecer mais sobre esse universo da questão da boca. Ó, quem está aí? Doutora Michele, fisioterapeuta das estrelas. Beijo. Então, o meu trabalho, literalmente, é identificar por quê. Então, eu tenho pacientes que chegam, por exemplo, com o que a gente chama de cérvico-braquialgia, né, que são as dores na cervical que irradiam para o braço. A pessoa acorda com dormência ou que não, começa a perder a força da mão e tal. E muitas vezes tem uma correlação enorme, não só com a parte da boca, que a doutora Rosa vai falar já, bruxismo, brequismo, mordida cruzada, perda da guia do 13, do 23, dimensão vertical alterada e por aí vai, mas também com a parte respiratória, olha só. Então, você que está assistindo a nossa live, se você sente dores que irradiam para o seu braço, ou se você tem um paciente que sente dores irradiando para o braço, uma das primeiras coisas que você tem que ver é a sua respiração. Aliás, a respiração do seu paciente, no caso. Porque se ele ventila apical, se ele respira com a parte de cima do tórax, é muito comum que ele faça isso aqui, ó. Ao invés de usar o famoso diafragma, que deveria ser responsável por mais de 70% da respiração. Se ele respira desse jeito, mais de 20 mil vezes ao dia, essa vértebra vai ficar sendo socada desse jeito. E o disco, chega uma hora que vai dilacerar o anel fibroso que segura, o disco vai sair, a gente chama isso de hérnia de disco, vai comprimir a raiz do nervo. Só que se você não trata a causa, verdadeira causa, ou a causa primária, que foi a respiração que causou a hérnia de disco, fica só mexendo na hérnia de disco, seja com
medicação, infiltração, anti-inflamatório, fisioterapia ou, enfim, cirurgia, a pessoa vai continuar respirando errado, lesionando 20 mil vezes ao dia, ou seja, 140 mil vezes a cervical, e não vai melhorar nunca. Vai ser aquele tipo de paciente que melhora, seja com medicação, com fisioterapia, com acupuntura, com seja o que for, até com a própria cirurgia, e depois vai piorar tudo de novo, porque a verdadeira causa primária não foi tratada, certo? Aquelas tensões, né, na cervical são muito comuns, porque essa pessoa está usando a musculatura errada para respirar. Então, ela usa esternocleidomastoide, escaleno, trapézio, platisma, e aí, o tempo inteiro, são musculaturas que não eram para ser utilizadas. E vai deixando essa musculatura cansada, tensa, dolorida, porque ela deveria usar o diafragma. Então, dores cervicais, em especial, dores em cansaço, né, de pessoas que têm, anota aí você, ó, pegou um paciente que tem rinite, sinusite, desvio de septo, paciente tem histórico de asma brônquica, enfisema, ou uma pessoa muito ansiosa, depressiva, estressada, a respiração dela é alterada. Ponto. Ponto. Bota ela deitada, pede para respirar fundo, e você vai ver que ela respira tudo aqui em cima no peito e não mexe a barriga para respirar. Ok? Por isso que não faz sentido olhar a postura separada de respiração, né? Porque postura é um universo, né? A gente acha que postura é sentar direito. Postura, na verdade, é a maneira que o seu corpo fica para viver melhor, né? Postura é o jeito que você fica em pé, que você senta, que você abaixa, que você tudo. Mas do ponto de vista das dores, em especial, eu trato dores muito graves. Pacientes que chegam aqui já com cirurgia agendada, tomando morfina, pregabalina, fosfato de codeína, tramadol e não tem nenhuma melhora. São pacientes que já perderam a força na mão, pacientes que já tentaram todo tipo de tratamento, já fizeram cirurgia, e muitas vezes faço 1, 2 consultas e resolvo. Mas é porque a gente trata a causa, e é muito disso que a gente ensina lá na pós também, né? Tem não só, tem uma hérnia de disco, ele sente dores que irradiam, ele tem tensão, que mais? Ele está com PCR alto porque está muito inflamado, etc, etc. Mas por quê? Então, se você tem um paciente que ventila mal, que ele respira errado, a musculatura aqui de cima vai estar toda cansada. E não é só por causa de estresse. 2, essa sobrecarga funcional, 140 mil vezes por semana, destrói qualquer disco e qualquer hernia de disco vai aparecer. E lombar também. Porque o seu diafragma se prende entre L2 e L4. Então, se você ventila com o diafragma, a lombar vai ficar presa. Se a lombar fica presa, uma das vértebras, que normalmente é a última, L5, S1, vai ter um excesso de movimentação. E o excesso de movimentação, REC, vai causar a dilaceração do anel fibroso, a hérnia de disco, com dores que descem pelo nervo ciático, descem pela lateral, pelo nervo cutâneo lateral da coxa, pela virilha. Podem dar dores nos pés, por conta dos nervos que dão aos pés virem da lombar. Podem dar dor no joelho, podem dar dor na coxa. Isso sim, eu estou dizendo para você que está me assistindo que o seu paciente ou o seu familiar pode ter uma dor no pé por causa da maneira que ele respira. Não é uma explicação, não que eu não acredite, muito pelo contrário, a questão energética e tal, não é sobre isso. É uma explicação mecânica, certo? É como se fosse o seu carro, que tem a barra de direção, que tem as engrenagens e tal, e uma coisa vai engrenada na outra. Então, se você respira errado, sua cervical, sua lombar e os nervos de onde saem da medula podem doer, né? O tempo inteiro. Eu ia perguntar, né, quais os sistemas ou funções que costumam ser mais impactados, né, nessa relação. Então, tem bastante coisa, né, que está entrelaçada, né? Tem muita coisa. Por exemplo, tem um nervo, que é o nervo da respiração, que chama nervo frênico. E esse nervo, ele passa pela cápsula anterior do ombro. Isso quer dizer que você pode ter uma dor no ombro pela maneira que você respira. Certo? Você pode ter dor Então, vai anotando, ó. Cervical, que irradia para os braços, lombar, que irradia para as pernas, dor no ombro, né? Também por conta dessa questão. Que mais? Você pode ter disfunção temporomandibular, bruxismo, brequismo, por causa do jeito que você respira. Entende? Então, tudo isso pela maneira que você respira. E vamos aproveitar já para dar a dica, não só para os colegas que querem entender mais. A gente está abrindo aí as vagas, né, para pós-graduação de medicina e de odontologia integrativa. Essa gosta muito, mas a gente não achou ainda, né, no conselho, não achou uma palavra melhor. Mas nada mais é do que perceber que as doenças que você trata têm um fundo muito mais importante do que só o que sai no exame, certo?
Então, o porquê que isso tudo começou e tratar de maneira, né, integrada o sistema vascular com o sistema neural, com a parte mecânica, com os ossos, músculos, tendões, ligamentos, com a parte hormonal, bioquímica, histológica e por aí vai. É muito comum a gente ter aquele esquema black book, né? Muita gente aí sabe, quem é de CTI como eu, sabe do que eu estou falando, né? Então, tipo, o paciente vem com isso, remédio é isso. O paciente vem com aquilo, remédio é o outro. E é isso. É como se fosse uma tabuada, né? E não é isso que é o corpo humano, né? Na verdade, a gente está falando de um corpo que funciona em rede, né? Então, quando uma função altera, inevitavelmente pode repercutir em outras, não é isso? É isso. Então, ó, eu vou dar espaço aí para a doutora Rose, para ela entrar. É possível que a gente não esteja conseguindo fazer uma multi-live, né? Uma live com muita gente. Então, agradeço aqui a todo mundo, gridaram pelo convite. É uma honra para mim ser um dos professores da pós-graduação, né? Medicina e Odontologia Integrativa da Uniub, junto com a doutora Clarissa e com o doutor Eugênio. Estou sempre à disposição para compartilhar. E é isso que a gente pode oferecer aos nossos futuros alunos lá e colegas, né? Para que eles possam tratar os pacientes dele de maneiras ainda mais eficientes. E em especial, para você que está pensando se faz ou não uma pós diferente, ou se quer entender o porquê, né? Se você tem 2 pacientes que têm o mesmo diagnóstico, você fez o mesmo remédio para os 2, e um ficou bom e o outro não ficou, é isso que você precisa entender lá na pós. É o porquê. Entendeu? Você tem um paciente que ninguém consegue resolver o caso do cara, e um colega consegue, é porque ele está tratando a causa, e é isso que a gente ensina lá na live. E até porque, né, a gente fala muito a questão da medicina integrativa é justamente de poder tratar essa personalização, né? Que de cada paciente ser único, né? Sim, e em especial a causa, né? Tem muitos colegas que, claro, tratam de maneira personalizada, individualizada, etc., mas muitas vezes, por exemplo, o paciente tem uma gastrite. Ok, vou examinar, fazer endoscopia, papapá, mas vou tratar, sei lá, o H. pylori. Mas o porquê que ele desenvolveu um aumento da flora do H. pylori? É isso que a gente vai tratar. Fechado? Bom, vou liberar espaço para a doutora Rose. Doutora, arrasa, fala sobre o nosso sistema estomatognático e a correlação aí com as dores pelo corpo. E para você que quer saber mais sobre a pós, manda uma mensagem para a gente. Fechado? Beijo. Doutor, obrigada, viu, pela... Olha quem está assistindo aqui, ó. Ah, isso aí, muito bem. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Doutora Rose, arrasa, é contigo. Obrigada pela sua disponibilidade, doutor. Nada, eu que agradeço. Eu vou tentar agora, que assim que o doutor sair, vou tentar agora convidar a doutora Rose. Mas, infelizmente, não estava conseguindo chamar ela aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Mas é isso. Hoje a gente tá falando sobre postura, respiração. Como que esse olhar mais integrado, ele pode ajudar, né? Cada vez mais os médicos e dentistas. Como trabalhar a questão de buscar a causa. Faz toda a diferença, né? No diagnóstico, no tratamento. E por isso talvez seja um dos maiores ganhos, né, na prática. Desse cuidado integral aí com o paciente, né? Deixar de olhar para uma queixa isolada e perceber no todo que foi o que o doutor André esteve aqui com a gente. Doutora Rose, eu estou aceitando a senhora aqui, mas não consigo. Não dá certo. Eu também te mando o convite. Não sei se você não recebe aí. Acho que eu vou desligar aqui e vamos fazer uma parte 2. Tá bom, pessoal? Eu acho que tem alguma instabilidade aqui, mas vamos tentar mais uma vez. Vou sair aqui dessa live e vou abrir uma nova para a gente tentar falar com a doutora Rose. Obrigada a vocês aí pela participação com o doutor André.